no livro de Tessalonicenses. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós e que a sua palavra venha nos edificar nesta noite, como foi pedido em oração em nome de Jesus. Mesmo sentados, é a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Todos encontraram? Vamos então fazer a leitura da palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e se admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Vamos juntos o verso 12? A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Espírito Santo possa aplicar em nossos corações a palavra lida em nome de Jesus. Então, irmãos, esta é a segunda epístola que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve à igreja de Tessalônica. Nessa carta, o apóstolo tem basicamente dois objetivos. O primeiro é esclarecer alguns pontos doutrinários que já foram levantados na primeira epístola. Algumas questões que vão ser levantadas ainda especialmente sobre escatologia, sobre a volta de Cristo, que ele já trabalhou na primeira epístola, mas algumas questões vão ser novamente abordadas na segunda epístola aos Tessalonicenses. Mas ele também escreve esta carta para expressar louvor a Deus pela vida da igreja em Tessalônica. E nós vamos ver isso especificamente nesse primeiro capítulo. O primeiro capítulo dessa epístola é um capítulo de louvor a Deus pela vida daquela igreja e um capítulo também de oração por aquela igreja. Então, basicamente, nesse primeiro capítulo, nós vamos observar uma ação de graças a Deus e uma oração que o apóstolo está fazendo pela igreja em Tessalônica. Esse capítulo, para um melhor entendimento, nós podemos dividir esses 12 versículos em 4 partes. A primeira parte está nos versos 1 e 2, que é a saudação. Era a maneira comum que as epístolas eram escritas. O autor se apresenta, Paulo é o autor da epístola, e confirmando, e corroborando com aquilo que Paulo, como apóstolo, está escrevendo, está ao lado Silvano e Timóteo. Silvano aqui é o mesmo Silas, é uma outra maneira de escrever o nome, como temos Saulo e Paulo, Silvano também
a maioria dos comentaristas afirmam que é a mesma personagem, a mesma pessoa, Silvano e Silas, que foram companheiros. Silas e Timóteo foram companheiros de Paulo nas suas viagens missionárias. E agora Paulo escreve as cartas para alimentar as igrejas, edificar as igrejas com a palavra de Deus, fortalecer aquelas igrejas que foram fundadas. Então ele afirma a sua autoria, né, e o destinatário, a igreja dos membros de Tessalônica, né, aos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Né, a igreja está unida ao Pai e ao Filho. E ele já na saudação deseja que a graça de Deus, o favor de Deus e a paz de Deus esteja reinando na vida daquela igreja. É o que nós lemos no versículo de número 2. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja se mantém debaixo da graça de Deus. Né? A igreja se mantém debaixo do favor de Deus. Então a igreja necessita sempre que Deus mantenha o seu favor, a sua graça e a sua paz sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Então é isso que Paulo declara, que esta graça, que esta paz, que tem Deus como fonte e Jesus Cristo, esta graça e essa paz se mantenha viva na vida da igreja em Tessalônica. A igreja, irmão, sempre necessita de muita graça e de muita paz vinda do Senhor. Porque a igreja, ela sempre vive de um modo geral, a igreja sempre tem enfrentado tempos difíceis. E é o que nós vamos ver aqui. A igreja de Tessalônica, é tanto que Paulo diz isso no versículo de número 4, ele usa duas palavras aqui para descrever o contexto que a igreja está enfrentando, que é a palavra perseguição e a palavra tribulação. Veja aí no verso 4, são as últimas frases do versículo 4, ele diz: as vossas perseguições e nas tribulações. Interessante que as palavras, os substantivos aqui estão no plural. Então a vida da igreja é marcada por tribulações, por lutas, por dificuldades, não só hoje, mas a igreja, ao longo da história, enfrenta lutas, enfrenta adversidades, enfrenta perseguições. Por isso que a igreja, eu e você, constantemente necessitamos do favor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus e da paz que só Deus é capaz de nos conceder, mesmo no ambiente de lutas e de dificuldades. Então é a essa igreja que Paulo saúda nos versos 1 e 2. E é a essa igreja que Paulo vai louvar a Deus. Paulo vai compor aqui, iluminado pelo Espírito Santo, um hino em ação de graças a Deus pela vida daquela igreja. Nós vamos ver isso nos versos 3 até o versículo 4. Essa é a segunda parte desse primeiro capítulo, que nós poderíamos colocar os versos 3 e 4 como as ações de graças. Paulo louva ao Senhor. Ele diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Paulo então diz: eu louvo a Deus pela vida de vocês, meus irmãos. Eu dou graças a Deus. Ele louva a Deus. E aqui nos versos 3 e 4, Paulo vai destacar 3 virtudes que têm se manifestado na vida daquela igreja. 3 frutos espirituais que têm se manifestado na vida daquele povo. Mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações, esse povo está frutificando. E isso, irmãos, nos dá uma lição muito importante, porque a igreja frutifica em meio às lutas. A igreja não espera a luta passar para frutificar. Ela na luta frutifica. Ela na perseguição, ela na dificuldade cresce. Porque o que mantém a igreja de pé e crescendo é a graça de Deus, é o poder de Deus, é a presença do Senhor. A igreja sempre existiu num ambiente de perseguição, de luta e dificuldade. Mas apesar do contexto difícil, a igreja frutifica, a igreja cresce, a igreja desfruta da graça de Deus e do favor do Senhor. Por isso que Paulo, ao escrever esta carta, ele começa dando graças a Deus, louvando a Deus,
porque a fonte de toda a bênção que desfrutamos é o Senhor. É o Senhor, por isso que em tudo Ele deve ser honrado, em tudo Ele deve ser adorado, exaltado, porque Ele é a fonte de toda a bênção. Então, o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, ele vai louvar ao Senhor. Veja aí o verso 3. Dá sempre graças no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Eles não só creem, eles estão crescendo na fé. Eles não estagnaram. Eles não colocaram a luta e a dificuldade como desculpa para pararem de crescer. A árvore continua crescendo. Os frutos continuam brotando. Então Paulo louva a Deus, porque mesmo em meio às lutas e às perseguições, às dificuldades, aquela igreja está crescendo na fé. Crescer na fé é crescer na confiança em Deus. Há um Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é soberano, Ele está no controle da história. Ele é o Deus que nos ampara, Ele é o Deus que nos sustenta, Ele é o Deus que nos mantém de pé. Ele é sábio. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eles estão crescendo na fé. Eles estão vencendo a incredulidade, o pessimismo, o desânimo, a apostasia. Eles estão crescendo na fé. Fé em Deus. Fé nas promessas de Deus. O que Deus prometeu é verdadeiro, é real, é poderoso. O nosso Deus é vivo. E o nosso Deus não está em silêncio. Ele revelou a sua vontade. Ele proclamou as suas promessas. E a sua vontade, a sua voz, a sua promessa é ouvida por nós através da sua palavra. A igreja que está crescendo na confiança em Deus, na sua palavra, nas suas promessas, no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Paulo, portanto, diz: eu dou graças a Deus, porque vocês estão crescendo na fé. E nós, irmãos, será que temos sido motivos de ações de graças? Será que temos crescido na fé? Será que temos frutificado em confiança no Senhor? Será que as lutas, as dificuldades têm nos levado a retroceder, a olhar para trás? Ou nós, mesmo em meio às lutas, às tentações, às provações, estamos crescendo, frutificando, vencendo a estagnação no poder da graça de Deus? Crescer sobremaneira na fé. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo afirma que aquela igreja não só está crescendo na fé, ela também cresce no amor. É o que nós lemos no versículo 3. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai o que, a igreja? Aumentando. Eles não só amam, o amor está crescendo, a árvore do amor está frutificando. Eles não só amaram no passado, no início, no primeiro amor, não. Eles amaram e pela graça de Deus, no poder do Espírito, continuam amando, mesmo num contexto de tribulação, de dificuldade. Lembremos-nos, irmãos, que este povo estava enfrentando uma vida real, uma vida de lutas, de tentações, de tribulações, de perseguições, que é um contexto favorável à amargura, é um contexto favorável ao egoísmo. Mas este povo evidencia que é um povo alcançado pelo poder de Deus e pela graça de Deus, e frutificam na fé e no amor, cada um, veja, mútuo amor de uns para com outros, de uns para com outros, amando. Quem ama perdoa, quem ama suporta, quem ama se dispõe a servir. É isso que o apóstolo Paulo afirma quando descreve as características do amor. Quem ama não abandona, quem ama ora.
O amor que aumenta. E é interessante, irmãos, porque na primeira epístola, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, veja aí, por favor. Ele orou pedindo, no verso 10, 1 Tessalonicenses 3,10, ele pede assim, olha, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. E no verso 12, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Irmãos, nós oramos a um Deus que ouve as orações. Nós pedimos a um Deus vivo, que age. Na primeira epístola ele orou, na segunda epístola ele está louvando a Deus, porque Deus tem agido com graça na vida daquele povo, e fazendo com que aquele povo crescesse na fé, e que a fé, a confiança, não se mantivesse, como ele diz na primeira epístola, deficiente, mas saudável, crescente, robusta, e que o amor também pudesse se desenvolver. Portanto, meus amados irmãos, como igreja, nós somos transformados por Deus para viver o sobrenatural aqui na terra. E o que é viver o sobrenatural? É viver uma vida de fé crescente, de um amor verdadeiro, no poder do Espírito, para a glória de Deus. Amor que supera a solidão, um dos terríveis maus que existe na era moderna. Multidão, às vezes numa cidade de multidão de pessoas, gente solitárias. Mas a igreja deve ser uma comunidade transformada, sarada, que tem os pecados perdoados e a vida transformada, e manifesta os frutos do Espírito. E um destes frutos é o amor. Amor que nos faz superar o isolamento, o egoísmo, a solidão. Amor que nos faz estender o braço para o outro, vencer as barreiras. Amor que nos faz orar uns pelos outros. Amor que nos faz servir uns aos outros. Amor que nos faz a estarmos juntos e construirmos laços fraternos verdadeiros pela graça de Deus, no poder do Espírito. Amor que nos move a gostarmos de estarmos juntos em louvor, em adoração. Isso é o Espírito Santo, isso é sobrenatural, isso é graça de Deus, isso é poder do Senhor na vida de um ser humano, irmãos. Porque o homem entrega a si mesmo, ele é dominado pelo egoísmo, pelo desamor. Mas o homem transformado pela graça, ele ama a Deus sobre todas as coisas, e ele ama o outro, crescendo em amor. Paulo diz, eu dou graças a Deus pela vida dos irmãos. Meus amados irmãos, que o nosso viver possa ser motivo de ações de graças a Deus, porque estamos crescendo na fé, no amor. Em terceiro lugar, Paulo diz que eles também estão crescendo na paciência. Verso 4, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Paulo diz, olha, eu me orgulho de vocês, é um orgulho santo, eu me alegro pela vida de vocês, porque vocês estão crescendo na fé, no amor e na esperança. Ele não cita a palavra esperança, irmãos, mas constância, paciência, é fruto da esperança. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 5. Porque nós esperamos em Deus, nós enfrentamos as tribulações, e as tribulações nos ensinam a perseverarmos na confiança no Deus soberano, que está no controle de tudo, é fiel e verdadeiro. Ele diz, à vista da vossa constância e fé, constância, perseverança, a fé que nos leva a nos tornarmos firmes, a fé em Deus que nos faz tornar firmes nas promessas do Senhor. Veja o que diz o final do verso 4, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Parecia que a coisa tinha
se intensificado. Ele usa palavras de intensificação, ele usa as palavras no plural, e ele usa, por exemplo, a expressão todas as vossas tribulações, mas apesar de todas as vossas perseguições e tribulações, vocês têm se mantido constantes, perseverantes, firmados na fé, no Deus vivo, em suas promessas verdadeiras. As tribulações, as perseguições não estão destruindo a fé que vocês possuem no Deus Todo-Poderoso. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Que a nossa vida, irmãos, também possa promover ações de graças. Que quando o missionário lembrar-se dessa igreja, ele possa dizer: eu dou graças a Deus por aquele povo. Porque mesmo em meio às lutas, às dificuldades, nesses tempos tão trabalhosos, há um povo que está crescendo na fé, no amor e na esperança. Peça ao Senhor este coração, peça ao Senhor esta vida, pela graça, no poder do Espírito, irmãos. Isso não é gerado por nós de maneira autônoma, não é no poder do nosso braço, do nosso intelecto, da nossa personalidade, é o poder do Espírito nos capacitando a viver o sobrenatural, a frutificarmos no Espírito Santo, a sermos luz. E o que é ser luz? É mantermos o nosso coração firme no Evangelho, na fé, no amor, na esperança, num mundo marcado pelo desespero. Mas a nossa esperança está no Deus Todo-Poderoso. Mas a terceira parte desse capítulo, a primeira saudação, a segunda ações de graças. A terceira parte, nós podemos observar nos versos 6, verso 5, até o versículo de número 10. Paulo aqui, irmãos, vai destacar 3 recompensas que estão reservadas para um povo que trilha um caminho de conformidade ao Evangelho. Veja, irmãos, como o Espírito Santo de Deus é sábio, porque além de mostrar a vida que Deus deseja que venhamos a viver, além do Espírito Santo nos mostrar o caminho que devemos trilhar, o caminho da fé, não da incredulidade, o caminho do amor, não da amargura, não do ódio, o caminho da esperança que nos leva à paciência, à perseverança. O Espírito Santo nos mostra o caminho. E ele faz 2 coisas: ele nos transforma e nos capacita para trilharmos esse caminho, mas em segundo lugar, ele nos dá incentivos, dizendo: trilha esse caminho, viva esta vida, vale a pena. Porque os que trilham esse caminho, os que vivem esse modelo de vida no poder do Espírito, como evidência de uma transformação real, serão galardoados, serão recompensados, serão abençoados, já estão sendo abençoados e serão abençoados. E aqui Paulo, pelo Espírito Santo, ele destaca 3 recompensas. A primeira é a recompensa, está no versículo de número 5, da consideração, usando a expressão que está aqui. Porque ele diz assim, olha: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. O que o apóstolo está mostrando-nos? Ele está dizendo: olha, irmãos, a vida que vocês estão vivendo é um sinal de que vocês estão vivendo uma vida de quem é herdeiro do reino de Deus. Vocês estão vivendo uma vida que de fato evidencia que vocês foram transformados pela graça e abençoados pelo poder de Deus, e portanto são herdeiros do reino de Deus. Vocês estão suportando lutas,
Porque vocês são herdeiros dos céus. E nessa terra, quem é herdeiro dos céus enfrenta perseguição, tribulação e lutas. Mas não desanimem, porque ao viver da maneira que vocês estão vivendo, vocês dão um sinal de que de fato são herdeiros do reino de Deus. Vocês são cidadãos dos céus, e Deus é um reto juiz. E Ele reconhecerá que a vida que vocês têm vivido é uma vida de filhos de Deus, de cidadãos dos céus, daqueles que foram verdadeiramente transformados pelo poder do Espírito e estão vivendo na dependência da graça, mas a graça que nos transforma e nos capacita a crer, a amar e a esperar no Senhor até o fim. É isso que nós encontramos, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais o quê? Considerados dignos do reino de Deus. Viva uma vida no aqui e agora, irmãos. Vivamos uma vida no aqui e agora, que evidencia que nós somos cidadãos dos céus, que nós fomos alcançados pelo poder da graça de Deus. Eles não estão vivendo essa vida baseado na sua própria força, porque Paulo começa no versículo 3, dando graças a quem? Não é a eles. Paulo não diz assim, eu dou graças por vocês. Ele não diz, ele não diz isso. Ele diz, eu dou graças a Deus por vós. É no poder da graça que nós vivemos uma vida digna da vocação que recebemos. Quem foi vocacionado para os céus vive o aqui e agora, sinalizando para onde ele vai. Mas a segunda recompensa que o apóstolo Paulo descreve aqui, ele chama aqui de alívio. E ele vai apresentar nos versos 6 a 9 o que podemos colocar como princípio da retribuição. Veja, por favor, o verso 6. Perdão, é do 6 ao 9. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Há um justo juiz de toda a terra. E um dia, o justo juiz de toda a terra aplicará a sua correta justiça, a sua perfeita disciplina. Então ele está exatamente mostrando isso, a gente que os persegue, a gente que está sendo um instrumento para atribular vocês. Mas há um juiz justo, perfeito, santo, equilibrado. E ele vai dar paga e tribulação aos que vos atribulam. Veja o verso 7, por favor. E a vós outros, que sois atribulados, o que é que vai acontecer? Alívio. Repita essa palavra. Alívio. Vai chegar o momento do descanso. Vai chegar o momento em que as tribulações vão cessar, que não haverá mais perseguição. Vai chegar o momento, tenha paciência, continue crendo, esperando, porque a trombeta vai tocar e Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Continue na fé, continue no amor, continue na esperança, continue na perseverança. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tentações, mesmo em meio às tribulações, não desista, porque há uma recompensa. Haverá o dia do descanso, o dia do alívio, o dia em que Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Vocês estão sendo atribulados, mas lembrem-se, haverá o dia do alívio. É interessante, porque quando Paulo fala aqui de alívio, verso 7, ele diz, e a vós outros, que sois atribulados, alívio, juntamente conosco. Ele está dizendo, eu também vou participar dessa bênção. Os apóstolos, seremos herdeiros da mesma bênção que o apóstolo Paulo terá, irmãos.
Eu vou estar convosco. Seremos companheiros nesse descanso do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de Abraão, de Moisés, Jeremias, Isaías e os nossos irmãos do tempo presente, que viveram também uma vida marcada por lutas. Ao dia do descanso, ao dia do alívio. Quando vai acontecer isso? O Espírito Santo responde na continuação do versículo 7: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. O nosso alívio vem dos céus. O nosso alívio vem do Senhor, que com todo o poder, toda a autoridade, toda a glória dos céus se manifestará. O véu será retirado e em glória ele aparecerá. E os que perseverarem na fé, no amor e na esperança serão recompensados, receberão descanso, alívio. Ele virá do céu. E veja as expressões que ele usa, do céu, que aponta para poder, para autoridade, com anjos do seu poder, em chama de fogo, fogo que é sinal de purificação, fogo que é sinal de santidade. Ele virá em poder, em glória, em autoridade, como um fogo purificador, para realmente realizar um perfeito juízo, um completo julgamento. Por isso que ele usa a palavra aqui, tomando vingança. A ideia de vingança aqui não é a vingança na perspectiva humana, do ódio. Mas a vingança que nós temos aqui, irmãos, aponta para a ideia da correta execução do juízo contra os que se mantiveram impenitentes, rebeldes contra a voz de Deus, a palavra do Senhor, a proclamação do santo evangelho. É isso que ele diz, juízo. Verso 8, contra os que não conhecem a Deus, se recusam a estabelecer um relacionamento com Deus. Porque o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2 diz que Deus manifesta a sua glória através das coisas que foram criadas. A própria criação revela a existência de um Deus poderoso, santo, sábio. Mas os homens se recusam a conhecer este Deus, a adorar este Deus, a confiar neste Deus e no seu santo evangelho. É o que nós lemos na continuação do versículo. Juízo, justiça, vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. E são palavras muito duras, irmãos. Porque o Espírito Santo, ele não quer enganar, ele quer alertar. E quem quer alertar é sempre amoroso e verdadeiro. Porque o amor não abre mão da verdade. A verdade é dita em amor, mas o amor não menospreza a verdade. Por isso que ele faz uma descrição muito intensa desse juízo que será derramado sobre os que não conhecem a Deus, sobre os que não obedecem ao evangelho. E qual é o chamado do evangelho que precisa ser obedecido? O chamado do evangelho que precisa ser obedecido é: creia em Jesus Cristo. Aquele que invocar o nome do Senhor, o que é que acontece? Será salvo. Este é o chamado do evangelho. Olhem para Jesus. Em Jesus há perdão, em Jesus há escape, em Jesus há alívio, em Jesus há transformação, em Jesus há vida verdadeira. Esse é o chamado do evangelho. Mas ele apresenta pessoas que não obedecem, não ouvem, não querem, não creem. E olha o que diz o verso 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então ele faz aqui uma espécie de contraste. Ou seja, vocês que creram, que ouviram o evangelho, terão alívio,
Mas aqueles que não conhecem a Deus, que rejeitam o Evangelho, infelizmente, terão castigo. Porque um dia a porta da graça se fechará. E os que não aproveitam, é a porta aberta, infelizmente, receberão sobre si juízo. E a terceira recompensa que o apóstolo então aplica para aquela igreja é a recompensa da glória. No verso 7 ele fala alívio, descanso. No verso 10 ele fala glória. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. Uns receberão castigo, juízo, mas o verdadeiro crente receberá glória. Ele voltará do céu com os anjos do seu poder. Ligue o verso 7 com o verso 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. Santos aqui são crentes. Santos aqui não são aqueles que foram separados pela graça de Deus. São os que creem. Ele será glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. É muito interessante essas frases aqui. Porque, irmãos, o que o Espírito Santo está nos revelando aqui é que quando Jesus voltar, a sua glória não só estará entre nós, mas estará em nós. Nós manifestaremos a luz do Senhor, os atributos do Senhor. Nós seremos destituídos de todos os vestígios do pecado, tanto no corpo como na alma. E eu vou admirar Cristo em sua vida com alegria, porque manifestaremos a imagem de Cristo. Não é que nós seremos o próprio Cristo, mas nós manifestaremos a luz de Cristo, a imagem de Cristo, a santidade de Cristo. E quando eu olhar para você, eu vou ver Cristo plenamente se manifestando na sua vida. E você vai olhar para mim, e Cristo vai olhar a nossa alegria nele. Amém, igreja? E aí o apóstolo Paulo diz, terminando o versículo 10. Naquele dia, haverá um dia em que a glória estará plenamente entre nós e em nós. Num corpo transformado e numa alma plenamente purificada. Porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Estas recompensas são para os que creem no Evangelho. Eles serão aliviados e já se tornaram herdeiros da glória. O apóstolo então termina o capítulo fazendo uma oração. Que basicamente esse capítulo é uma ação de graças e uma oração. Ele vai orar, irmãos, por uma igreja que está enfrentando tribulação, mas mesmo assim está crescendo. Lembram o que ele diz? Porque por mais excelente que seja a minha e a sua vida como igreja, a gente sempre precisa de oração. A gente sempre precisa da graça de Deus. Porque a gente precisa continuar crescendo. Porque há tentações, há obstáculos que sempre querem nos impedir de avançar, de crescer. Paulo orou na primeira epístola, mas ele não esqueceu a oração, ele continua orando, porque ele sabe que uma igreja que está crescendo na fé, no amor, na esperança, precisa ainda mais da graça de Deus, do poder do alto, porque está escrito, as palavras de Jesus em João 15, sem mim, nada podeis fazer. A gente precisa de crescimento, e esse crescimento precisa ser constante, presente. E o crescimento do passado não garante o crescimento do presente. O que garante o crescimento do presente é a graça de Deus, nos fortalecendo, nos capacitando. Por isso que o altar da oração precisa estar sempre de pé, na vida, na família. Suplicando o poder de Deus, a graça de Deus, de um Deus que é fiel, presente, todo poderoso e que responde à oração dos que clamam. Como está escrito, clama a mim e responder-te-ei. Por isso que Paulo termina o capítulo dizendo: por isso, no verso 11, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação.
Observe, irmãos, o que ele está orando. Ele está pedindo que a vida, de dignidade que eles estão vivendo, continue sendo vivida. Porque ele não já havia falado isso no versículo de número 5? Que o juízo de Deus os consideraria dignos do reino. Mas no final do capítulo ele diz: eu estou orando para que vocês continuem vivendo uma vida digna do reino de Deus, digna da bênção que receberam, digna da transformação que o Espírito Santo efetuou na sua vida. Que pela graça vocês continuem vivendo esta vida digna. O que é uma vida digna do reino dos céus, irmãos? É uma vida de fé em Deus, em sua palavra. É uma vida de obediência, é uma vida de santidade, é uma vida de gratidão, é uma vida de perseverança, é uma vida de amor, é uma vida de esperança, é uma vida de perseverança. Eu oro para que vocês se tornem dignos da vocação. Primeiro pedido. Segundo, e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé. Propósito é plano. A gente estabelece propósitos. Obra é prática, é trabalho. Ele está dizendo que a gente planeje seja algo bom. Os nossos propósitos expressem bondade. Bondade é um atributo de Deus. Bondade é a prática do amor. Que os nossos propósitos, que os nossos ideais, que os nossos planos, que os nossos sonhos apontem para Deus, para os atributos de Deus, para o amor de Deus, para a bondade de Deus, para a santidade de Deus. Que Deus nos dê santos propósitos, bondosos planos, mas que estes propósitos não fiquem só na mente, no âmbito das ideias, mas que estes propósitos se tornem obras, se tornem prática, se tornem serviço, não apenas discurso, mas trabalho, não apenas voz, mas realizações. E a gente só consegue viver essa dimensão no poder de Deus, no poder da graça. Porque, como está escrito, o planejar é o homem, mas o realizar é Deus. Por isso que Paulo diz que o propósito bom se torne obra de fé, que expressa a nossa fé. Amém, igreja? Você tem estabelecido propósitos bons na sua vida? Você tem estabelecido propósitos santos? Que assim seja e que Deus nos dê graça para que esses propósitos se cumpram para a glória dele. Porque tudo no final, irmãos, tem que redundar na glória de Jesus. Por isso que o terceiro e último pedido é para que o nome do Senhor seja em tudo glorificado. Nós não vivemos para projetar o nosso nome. A igreja não existe para projetar a si mesma. Ela existe para promover a glória de Jesus, o nome de Jesus. Só o Senhor é Deus e só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se estamos vivendo uma vida de crescimento, é para a glória de Deus. Se estamos frutificando, é para a glória de Deus. Se estamos crescendo em fé, amor e esperança, é para a glória de Deus. A eficácia não está em nós, o poder não está em nós. O segredo da excelência da igreja é a graça de Deus, é o poder do Espírito. Por isso que o final diz assim, verso 12: a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não se cansa de falar da graça de Deus. Ele começa falando da graça, versículo 2, e ele termina falando da graça. É graça no início, no meio e no fim. E quando a nossa vida terminar e nós formos galardoados no céu e as pessoas perguntarem: como você conseguiu? Foi graça no início, no meio e no fim. Foi só pela graça que frutificamos, que perseveramos,
que amamos, que perdoamos, que pregamos, que louvamos, que somos igreja, que manifestamos a luz do Senhor. É poder e graça que redunda na glória de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Frutifique, meu irmão, nesses tempos difíceis. Tempos difíceis não é desculpa para a igreja não frutificar. E a igreja de Tessalônica prova isso. Era dias difíceis, mas a igreja estava crescendo. Não trilhemos o caminho da estagnação, mas da frutificação pessoal, familiar e eclesiástica. Que a esperança daquilo que Deus já... E a confiança naquilo que Deus já fez nos motive a continuar orando. Ore. Você já orou? Continue orando. Persevere pedindo. Porque há um Deus vivo que responde orações. Louvemos a Deus se as bênçãos surgirem, se o crescimento brotar, se a fé se fortalecer, se o amor se expressar de maneira real, concreta. Louvemos a Ele, porque tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos é obra da sua graça em nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus aplique no meu e no seu coração esta palavra, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.